espero que tudo possa estar correndo satisfatoriamente bem. Esse é o meu desejo e espero que você, com a tua família, também possa estar usufruindo desses momentos. Quero deixar aqui um pensamento de Santo Agostinho, teólogo do século V, que diz assim: Deus está sempre tentando nos oferecer coisas boas e maravilhosas, mas nossas mãos costumam estar sempre ocupadas. Querido, abra as mãos, abra o coração, abra a sua mente, porque coisas maravilhosas estarão acontecendo na tua vida nesse dia, nesta tarde, nesta noite, neste ano e outros que virão. Creia nisso. Há uma afirmação e isso não sou eu que estou falando, mas é Deus. Quem obedece os mandamentos preserva a sua vida. Quem obedece os mandamentos preserva a sua vida. Mas quem despreza os seus caminhos morrerá. Ainda no livro de Provérbios, quem trata bem os pobres empresta a Deus e ele irá recompensá-los. Então, abra tuas mãos, abra o teu coração. E você pode ainda encontrar nas recomendações bíblicas, lá nos livros de Provérbios, os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Olha que coisa fantástica, né? Fazer o que é justo e certo é mais aceitável a Deus do que oferecer sacrifícios. E ainda, o livro de Provérbios fala que os olhos do Senhor protegem o conhecimento, mas ele frustra as palavras dos infiéis. A recomendação ainda do livro de Provérbios nos orienta a não explore os pobres por serem pobres, nem oprima os necessitados no tribunal, pois o Senhor será o advogado deles e despojará da vida os que o despojarem. Não seja como aqueles que, com um aperto de mão, empenham-se com outros e se tornam fiadores de dívida. Se você não tem como pagá-las, por que correr o risco de perder até a cama em que você dorme? Não esgote as suas forças tentando ficar rico. Tenha bom senso. As riquezas desaparecem assim que você as contempla, elas criam asas e voam como águias pelo céu. Creia nisso. Tenho plena certeza absoluta
que a partir do momento que você se colocar nas mãos de Deus, você terá uma outra visão. Quem instrui e quem retribui o bem com o mal, jamais deixará de ter mal no seu lar. Então comece a praticar o que é bom, o que é bem, o que faz bem a outro, e você vai ver como o teu lar será próspero. A palavra de Deus no livro de Provérbios ainda fala que o homem de coração perverso não prospera, e o de língua enganosa cai na desgraça. Faça as pequenas coisas como se fossem grandes, por causa da majestade do Senhor Jesus Cristo, que habita em cada um de nós. A recomendação do livro de Provérbios nos diz que há caminhos que parecem ser reto ao homem, mas o final o conduz à perdição. Ainda nos diz, ainda no livro de Provérbios, quem examina cada questão com cuidado prospera, é feliz, muito feliz, aquele que confia no Senhor. O coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Ainda no livro de Provérbios, o sábio é cauteloso e evita o mal, mas o tolo é impetuoso e irresponsável. Ainda no livro de Provérbios, quem se nega a castigar o seu filho não o ama. Quem ama não hesita em discipliná-lo. Você sabia disso? É fácil saber todas as respostas quando você não se importa, muitas das vezes, em ouvir as perguntas. E ainda no livro de Provérbios, o dinheiro ganho com desonestidade vai diminuir, mas quem o ajunta aos poucos terá cada vez mais. Contenha-se, não seja arrogante, porque melhor é não ser ninguém e ainda assim ter quem o sirva, do que fingir ser alguém e não ter comida. Quem trabalha nesta terra terá fartura de alimento, mas quem vai atrás de fantasias não tem juízo. Olha os conselhos de Salomão para os dias atuais, os dias de hoje. E as recomendações aos filhos. Salomão diz que o filho sábio dá alegria aos pais. O filho tolo, ele traz tristeza para a mãe. A recomendação do livro de Provérbios nos diz que o Senhor não deixa o justo passar fome, mas frustra a ambição dos ímpios. Aquele que faz a colheita no verão é filho sensato, mas aquele que dorme durante a ceifa é filho que causa a vergonha. E ainda, continuando nos conselhos do sábio Salomão, ele nos diz que quem anda com integridade anda com segurança, mas quem segue
veredas tortuosas será descoberto. O ódio provoca dissensão, mas o amor cobre todos os pecados. Os sábios acumulam conhecimento, mas a boca do insensato é um convite à ruína. Veja como Salomão, a sabedoria vinda de Deus, nos dias atuais, fala muito forte ainda aos nossos corações. Recomendação do livro de Provérbios: a caminhada cristã é como andar de bicicleta. Se não nos mantermos em movimento, cairmos. Assim é a vida no dia a dia. Assim, nós estamos caminhando. E ainda no livro de Provérbios, nos diz que quem maquina o mal será conhecido como criador de intrigas. A intriga do insensato é pecado, e o zombador é detestado pelo homem. Gritar para obrigar seus filhos a obedecer-lhe é como usar a buzina para manobrar o carro, e os resultados são os mesmos. A recomendação do livro de Provérbios: pois o pai do justo exultará de júbilo, quem teu filho sábio nele se alegra. Bom será que se alegre seu pai e sua mãe, e que exultem a mulher que deu à luz. Meu filho, dá-me o seu coração e mantenha os seus olhos em meus caminhos. Que coisa fantástica os ensinamentos do livro de Provérbios. Então eu quero deixar aqui com você esses pedacinhos de reflexões da palavra de Deus. Mas guarde isso. Se você estiver disposto a admitir que está errado, então estarás fazendo a coisa mais certa da sua vida. Se você estiver disposto a admitir que está errado, com certeza você vai estar fazendo a coisa mais certa da sua vida. Deus te abençoe abundantemente. Ok? Tenha um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite. Espero que tudo possa estar correndo satisfatoriamente bem. Esse é o meu desejo e espero que você, com a tua família, também possa estar usufruindo desses momentos. Quero deixar aqui um pensamento de Santo Agostinho, teólogo do século V, que diz assim: Deus está sempre tentando nos oferecer coisas boas e maravilhosas, mas nossas mãos costumam estar sempre ocupadas. Querido, abra as mãos, abra o coração, abra a sua mente, porque coisas maravilhosas estarão acontecendo na tua vida nesse dia, nesta tarde, nesta noite, neste ano e outros que virão. Creia nisso. Há
uma afirmação, e isso não sou eu que estou falando, mas é Deus. Quem obedece os mandamentos preserva a sua vida. Quem obedece os mandamentos preserva a sua vida. Mas quem despreza os seus caminhos morrerá. Ainda no livro de Provérbios, quem trata bem os pobres empresta a Deus e ele irá recompensá-los. Então, abra tuas mãos, abra o teu coração. E você pode ainda encontrar nas recomendações bíblicas, lá nos livros de Provérbios, os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Olha que coisa fantástica, né? Fazer o que é justo e certo é mais aceitável a Deus do que oferecer sacrifícios. E ainda, o livro de Provérbios fala que os olhos do Senhor protegem o conhecimento, mas ele frustra as palavras dos infiéis. A recomendação ainda do livro de Provérbios nos orienta a não explore os pobres por serem pobres, nem oprima os necessitados no tribunal, pois o Senhor será o advogado deles e despojará da vida os que o despojarem. Não seja como aqueles que, com um aperto de mão, empenham-se com outros e se tornam fiadores de dívida. Se você não tem como pagá-las, por que correr o risco de perder até a cama em que você dorme? Não esgote as suas forças tentando ficar rico. Tenha bom senso. As riquezas desaparecem assim que você as contempla. Elas criam asas e voam como águias pelo céu. Creia nisso. Tenho plena certeza absoluta que a partir do momento que você se colocar nas mãos de Deus, você terá uma outra visão. Quem instrui e quem retribui o bem com o mal, jamais deixará de ter mal no seu lar. Então comece a praticar o que é bom, o que é bem, o que faz bem a outro, e você vai ver como o teu lar será próspero. A palavra de Deus no livro de Provérbios ainda fala que o homem de coração perverso não prospera, e o de língua enganosa cai na desgraça. Faça as pequenas coisas como se fossem grandes, por causa da majestade do Senhor Jesus Cristo, que habita em cada um de nós. A recomendação do livro de Provérbios
nos diz que há caminhos que parece ser reto ao homem, mas o final o conduz à perdição. Ainda nos diz, ainda no livro de Provérbios, quem examina cada questão com cuidado prospera. É feliz, muito feliz, aquele que confia no Senhor. O coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Ainda no livro de Provérbios, o sábio é cauteloso e evita o mal, mas o tolo é impetuoso e irresponsável. Ainda no livro de Provérbios, quem se nega a castigar o seu filho não o ama. Quem ama não hesita em discipliná-lo. Você sabia disso? É fácil saber todas as respostas quando você não se importa, muitas das vezes, em ouvir as perguntas. E ainda no livro de Provérbios, o dinheiro ganho com desonestidade vai diminuir, mas quem o ajunta aos poucos terá cada vez mais. Contenha-se, não seja arrogante, porque melhor é não ser ninguém e ainda assim ter quem o sirva do que fingir ser alguém e não ter comida. Quem trabalha nesta terra terá fartura de alimento, mas quem vai atrás de fantasias não tem juízo. Olha os conselhos de Salomão para os dias atuais, os dias de hoje. E as recomendações aos filhos. Salomão diz que o filho sábio dá alegria aos pais. O filho tolo, ele traz tristeza para a mãe. A recomendação do livro de Provérbios nos diz que o Senhor não deixa o justo passar fome, mas frustra a ambição dos ímpios. Ah, aquele que faz a colheita no verão é filho sensato, mas aquele que dorme durante a ceifa é filho que causa a vergonha. E ainda, continuando nos conselhos do sábio Salomão, ele nos diz que quem anda com integridade anda com segurança, mas quem segue veredas tortuosas será descoberto. O ódio provoca dissensão, mas o amor cobre todos os pecados. Os sábios acumulam conhecimento, mas a boca do insensato é um convite à ruína. Veja como Salomão, a sabedoria vinda de Deus, nos dias atuais, fala muito forte ainda aos nossos corações. Recomendação do livro de Provérbios. A caminhada cristã é como andar de bicicleta. Se não nos mantermos em movimento, cairmos. Assim é a vida no dia a dia. Assim, nós estamos caminhando. E ainda no livro de Provérbios, nos diz que quem maquina o mal
será conhecido como criador de intrigas. A intriga do insensato é pecado, e o zombador é detestado pelo homem. Gritar para obrigar seus filhos a obedecer-lhe é como usar a buzina para manobrar o carro, e os resultados são os mesmos. A recomendação do livro de Provérbios: pois o pai do justo exultará de júbilo, quem teu filho sábio nele se alegra. Bom será que se alegre seu pai e sua mãe, e que exultem a mulher que deu à luz. Meu filho, dá-me o seu coração e mantenha os seus olhos em meus caminhos. Que coisa fantástica os ensinamentos do livro de Provérbios. Então eu quero deixar aqui com você esses pedacinhos de reflexões da palavra de Deus. Mas guarde isso. Se você estiver disposto a admitir que está errado, então estarás fazendo a coisa mais certa da sua vida. Se você estiver disposto a admitir que está errado, com certeza você vai estar fazendo a coisa mais certa da sua vida. Deus te abençoe abundantemente. Ok? Tenha um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite.